O Homero, ele não conta a origem dos deuses. Ele já apresenta os deuses como pessoas, né? pessoas espirituais, bem delimitadas, né? O Hesíodo, posterior ao Homero, vai contar a origem dos deuses, trazendo toda a fantasia dessa origem. Atena surgiu da cabeça de Zeus, porque ele engoliu a Metis, né? Como se ela fosse uma ideia da cabeça de Zeus. Brotou uma ideia da cabeça de Zeus, foi Atena. Ele achou que era uma boa ideia ter... né? Atena era uma boa ideia. Por isso até que ele a defende bastante, né? Porque é uma boa ideia dele. Como é que ele não vai defender? A origem da... Você tem o céu sendo castrado pelo filho, Crono. Você tem, não no Hesíodo, mas a história do Perseu, que ganha as armas das ninfas para matar, para decapitar a Medusa. São histórias aventureiras, histórias com fantasia, com lances pitorescos, que não vão estar presentes no Homero. O Homero vai ser o espírito grego amadurecido. Ele vai deixar de lado esses mitos que o depois Hesíodo vai trazer, mas que esses mitos fantasiosos dizem respeito a uma religião arcaica, anterior ao Homero. É uma religião ligada à terra. Dessa religião sobre a qual o Walter Otto conta, né, dos deuses da Grécia, havia uma relação íntima entre os deuses e os elementos que faziam parte dos elementos, né? O vento, a terra, a água, as folhas, né? As flores. Os deuses podiam assumir uma forma de rio, forma concreta do rio, e também depois passar para a forma do vento, e depois assumir a forma de um animal, depois assumir a forma de um homem. Não havia uma definição da forma. Diferentemente do que vai ter no Homero, que vai ser... Os deuses, eles têm uma forma definida, e eles estão separados dos elementos. Os deuses têm uma forma definida e espiritual. Isso já vai iniciar a ideia de que existe um espírito separado dos elementos, né? Isso vai marcar a filosofia depois, né? Na religião anterior, os deuses então eles assumiam diversas formas, e então o pensamento não era unívoco. O pensamento ele era múltiplo, né? Os deuses precisavam ser interpretados. Havia, então, uma ligação entre os deuses, os deuses e os elementos e os homens, uma relação vital, né? Uma ligação vital. E essa ligação não poderia ser rompida. Ou isso seria uma transgressão da ordem. A gente viu no vídeo anterior, quando Orestes mata a própria mãe para vingar a morte do pai, as Eríneas passam a persegui-lo. As Eríneas são aquelas que vingam a ordem
essa ordem, esse vínculo entre os seres. Elas vingam e passam a atormentar aquele que desacatou a ordem, né? Tem até uma frase do Walter Otto que diz que a dureza de coração do agressor põe na boca do ofendido a maldição, e as profundas respondem. Então, o coração duro daquele que ofende os pais, daquele que ofende os deuses, daquele que ofende o estrangeiro, o mendigo que bate a sua porta, a quem você deve acolher. Aqueles que fazem essa ofensa, por terem um coração duro, essa dureza coloca na boca daquele que foi ofendido a maldição. Maldito seja. Maldito seja, você me negou um prato de comida, me expulsou da sua casa, você matou seu pai, você matou sua mãe, você desacatou os deuses pré-olímpicos. Porque a gente está falando de uma religião pré-olímpica. Você desacatou os elementos. Você rompeu essa ligação de todos, do homem, dos filhos e pais, do homem da cidade, do homem e aquele estrangeiro que passa, ou o homem e os deuses. Esse vínculo, né, entre esses seres, ele, quando é ofendido, quando é rompido, aquele que for ofendido, ele amaldiçoa aquele que ofendeu. Porque o ofensor colocou na boca daquele que é ofendido a maldição. Maldição, maldizer. Eu vou xingar você, eu vou desejar coisas ruins para você, né? Eu vou dizer o mal, maldizer. E eu que pus na tua boca o mal que você diz para mim. E as Eríneas, lá do interior da terra, escutam. E elas vão vingar e vão atrás do ofensor. Porque aquele que disse o mal foi obrigado a dizer. Porque o que fez o mal colocou o mal na boca dele. Eu ofendo você, coloquei o mal na sua boca e você é obrigado a dizer. Então, o dizer o mal é a consequência do mal feito. A consequência necessária do mal feito. E as Eríneas, ou Fúrias, né, as deusas da vingança, escutam e vão fazer acontecer a vingança. O Otto também fala que nessa religião arcaica, a ligação era não só entre os vivos, mas entre os vivos e os mortos. Não havia separação. Mesmo estando mortos, os homens, eles faziam parte dessa comunidade. Eles não deixavam de ser, né? E as Eríneas, elas continuavam atormentando os mortos. No Ésquilo, nós vimos que elas prometem para o Orestes que vão continuar atormentando mesmo depois que ele morrer. Porque elas são as guardiãs da lei em tanto para os vivos como para os mortos. Então não havia uma separação entre os vivos e mortos, todos faziam parte da mesma comunidade, né? Comunidade vital.
no, na religião posterior, né, com Homero, agora os mortos vão passar a deixar de ser. Lá no Tártaro, ou melhor dizendo, no Hades, os mortos são aqueles que não são mais. Então eles não participam mais da comunidade. A comunidade agora vai ser só entre os que estão acima da terra. Os deuses olímpicos não querem se misturar com os mortos, vão tomar isso como uma poluição, e eles vão se relacionar com os homens vivos, vai ser definida a ideia, uma ideia grega de natureza, ou no sentido de essência, ou ser. Vai ter uma definição do que é o ser. É aquele que habita a terra, não no interior da terra, mas acima da terra, incluindo o céu. Isso a gente vê no Hesíodo, que abaixo da terra, o Tártaro, é o reino do não ser. Ele já diz isso a partir do Homero. Na terra, a terra é o fundamento do ser. O céu, como o filho da terra, também faz parte do fundamento do ser. Os deuses habitam também esse fundamento do ser. Aí já tem uma separação, então, entre ser e não ser. Na religião arcaica, não havia o não ser. Não havia essa separação entre os vivos e os mortos, porque todos faziam parte do ser. Não havia essa preocupação com o ser. A preocupação com o ser vai estar presente a partir do Homero, quando vai ser definida a natureza ou a essência daquilo que existe. A preocupação nessa religião arcaica é com os poderes dos elementos. O Walter Otto então está enriquecendo nosso entendimento sobre os deuses gregos. Essa religião pré-olímpica, que é uma religião ligada à Terra, em que há essa ligação entre os elementos, incluindo os homens, os deuses, os elementos que não são eles, né? Os homens vivos e mortos, não importa. E nessa ligação vital existe, se ela for rompida, as fúrias vão escutar o grito daquele que sofreu a ofensa. É sagrado o vínculo do filho com o pai, que é o vínculo de sangue, né? É sagrado o vínculo com os deuses, e é sagrado também o vínculo com o estrangeiro, o respeito com o estrangeiro. E se isso for maculado, isso não pode ser maculado. Na religião olímpica posterior, Zeus vai ser aquele que vai guardar essas ligações vitais, essa ordem e essas leis. Ele que vai fazer as punições. Não haverá mais Eríneas. A justiça vem de Zeus.
na religião pré-olímpica, não havia justiça, havia vingança. Por isso que há esse funcionamento de ser ofendido, gritar, e vem uma força se vingar, me vingar. Eu sou vingado por uma força. Se me ofendeu, eu vou ser vingado por uma força. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.